A União Geral dos Trabalhadores participou da primeira reunião unitária das centrais sindicais para definir as ações que serão realizadas no início de 2014. Participaram da reunião, que aconteceu no dia 15 de janeiro em São Paulo, dirigentes da CUT, da Força Sindical, CTB, Nova Central, CGTB e representantes do DIEES. Durante o encontro, foram discutidas duas pautas principais: o custeio do movimento sindical e a pauta de reivindicação unitária que será trabalhado durante a campanha eleitoral. Também ficou decidido que no dia 9 de abril será realizado um ato unitário que exigirá avanços na pauta de lutas da classe trabalhadora. Eu acho que foi além das expectativas, né? Eu acho que foi 3 decisões importantes que nos alegra muito. A primeira, de que esse ano de 2014 todo mundo sabe que o tema central da conjuntura é as eleições, né? É a renovação dos governadores, a eleição presidencial, que todo mundo vai estar envolvido. Então, a primeira decisão importante, que independente da posição de cada central em relação às eleições, a unidade será mantida das centrais sindicais. Então, isso é importante porque os grandes avanços, as grandes conquistas só veio quando a gente teve unidade. Quando a gente se dividiu, não houve avanço, né? Então, reafirmar a unidade logo agora no começo do ano é muito importante, independente da conjuntura e das eleições. Então, eu saúdo essa decisão importante das centrais sindicais. Estabelecemos uma unidade das centrais sindicais de ser contrário a essa nova formatação ou essa nova modalidade denominada de contrato de curta duração. E de que modo vocês vão combater esse projeto? Existem agora já reuniões marcadas para dia 28 de janeiro e dia 6 de fevereiro, com o Ministério do Trabalho e com a bancada empresarial, que a bancada empresarial, diga-se de passagem, ela quer ainda piorar mais essa situação, ou essa proposta vinda ou apresentada pelo governo, que o contrato de curta duração apresentada originalmente como proposta do governo, como já falei, seria de 14 dias, os empresários querem que seja de 30 dias até, tá certo? Sem carteira, sem registro de carteira, sem carteira assinada no caso, né? Então, nós estamos pautando o assunto agora, já numa reunião realizada do Ministério do Trabalho, já decidimos, né, ser contrário, evidentemente, e agora vamos, antes do dia 28 de janeiro, se persistir essa alternativa, essa proposta do governo, no sentido de estabelecer o contrato de curta duração, nós vamos, evidentemente, colocar na pauta unificada dos trabalhadores para nos mobilizarmos e sairmos contra, né, utilizando o nosso poder de mobilização. Eu acho que o momento será um momento propício a ações unitárias. Primeiro que nós vamos ter eleição para a presidência, para os governos estaduais e para os demais cargos. E, além disso, nós temos uma pauta que já foi entregue à Presidente da República. Ela tem 1 ano de governo e nós estamos aqui aprofundando esse debate das 40 horas semanais, do fator previdenciário, da política do salário mínimo futura e, claro, a questão da terceirização. Então, eu creio que essa reunião que estamos fazendo aqui, ela vai na linha de buscar uma pauta unitária, a exemplo do que foi feito no Pacaembu há 4 anos atrás, e nesse aspecto fazer com que, mesmo que nós tenhamos lá nas eleições diferenças em relação a candidatos, nós possamos ter uma pauta unitária para apresentar a todos eles. Então, essa construção que estamos fazendo aqui com as demais centrais sindicais, eu creio que deverá ajudar nos debates ao longo do ano, que teremos muito. Debates sobre reivindicações que estão sendo negociadas e também sobre um momento eleitoral onde apresentaremos uma pauta unitária aos presidenciáveis. A avaliação preliminarmente boa. Nós estamos retomando o nosso trabalho do ano passado, tentando dar uma sequência mais positiva, considerando que o ano passado nós trabalhamos demais e não avançamos praticamente nada. Então nós estamos agora elencando os pontos prioritários e continuar um trabalho junto a toda a classe trabalhadora e às autoridades de modo geral, para ver se nós conseguimos conquistar alguma coisa. Porque a nossa agenda
é uma agenda que você pode levar 5, 8, 10, 12, 20 anos, que é muita coisa. Então vamos priorizar, como por exemplo, redução de jornada de trabalho. Se nós temos a ideia de negociar, isso fica mais fácil. Nós não vamos partir para uma discussão levando para o trabalhador que ele vai trabalhar apenas 40. Nós vamos negociar e isso pode reduzir ano a ano, digamos, 1 hora. Eu não tenho problema, eu levo 4 anos, mas consigo. O pior é eu ficar preso em 4 anos, em 40 horas, e levar 10, 12, 20, 30 anos e não conseguir. Esse encontro, ele reforça a necessidade de mantermos uma política unitária. Assim, prevalece de forma comum a ideia de dar continuidade ao processo de luta que vem sendo conduzido a partir do Fórum Unitário das Centrais. Isso tem sido fundamental, né? É dessa forma que nós garantimos o encaminhamento das lutas e, evidentemente, tiramos consequências de forma a contribuir com a valorização da agenda da classe trabalhadora. Em um certo momento desta reunião, você citou a questão da desindustrialização e também a competitividade, né, com os produtos estrangeiros. Qual foi exatamente a tua colocação? Olha bem, o Brasil ele se tornou refém de uma fúria especulativa e é verdade que na medida que o governo mantém uma política conservadora que beneficia por demais o capital especulativo, com a manutenção de uma política de juros altos, superávit primário elevado e o câmbio flutuante, as empresas nacionais vêm perdendo competitividade. Então, para se ter uma ideia, somente em 2012, 300 empresas nacionais foram abocanhadas por empresas de capital externo. Isso demonstra, de certa forma, a partir dos resultados que vem sendo alcançados, que a indústria nacional vem tendo uma queda. Então, prevalece um processo evidente de desindustrialização, de perda de força da indústria nacional. O GT, Sindicalismo Cidadão Ético e Inovador.